Olá, estudantes. Eu sou o professor César Manolin, da disciplina de Fundamentos de Antropologia, do curso de Serviço Social. Ah, essa é a nossa primeira de três dessas aulas ao vivo aí ao longo dessa primeira etapa do semestre, né? Enfim, vocês estão fazendo aí as duas primeiras atividades, né? Elas têm uma dada conexão, o que gira em torno, né, da questão da definição de cultura, né, do conceito de cultura. É claro que a gente discute isso lá no material didático, nas videoaulas, enfim, né, e a gente nem poderia elaborar atividades, né, que não estivessem relacionadas aos materiais, é, mas é claro que esse conceito de cultura para a antropologia é fundamental, né? Daí que é um conceito importantíssimo, né, para a antropologia, né? E é um conceito importantíssimo para qualquer uma que pretenda pensar e atuar, né, diretamente nas relações sociais em qualquer lugar do mundo, né? Então, daí a insistência, né, nessas atividades para que vocês refletissem ainda sobre isso. O, Então, eu queria destacar aqui, né, partindo do básico, né, que para a antropologia, a cultura escapa daquela definição do senso comum, né, mais corriqueira, que associa a cultura a conhecimento, né, chamada a pessoa culta, né, quer dizer, a pessoa que estudou bastante, né, conhece bastante coisa, e também não é aquela outra definição que associa a cultura às artes, né? Não que as artes e o conhecimento não façam parte da cultura, né? Mas elas não são a cultura, né? Apenas ali, estritamente. Então, para a antropologia, a ideia de cultura envolve, né? Na definição antropológica, envolve as relações sociais, envolve as representações que um dado povo tem da realidade, os seus ritos, seus mitos, suas tradições, seus costumes, seus valores. E aí isso tudo tem a ver com essa definição de cultura. Mas é claro que isso sempre tem problemas, né? Então, quando a gente pensa num curso de serviço social, né, que você tem tem uma dupla necessidade ali, né? A primeira, isso aparece ao longo do curso de vocês, né? A primeira é de se aprofundar em temas que envolvem as relações sociais, que envolvem a história do Brasil e a cultura brasileira e etc. Afinal de contas, no geral, vão atuar por aqui, né? Então, tem uma necessidade de produção, de construção teórica, né? De conhecimento sobre né, de apreensão dessas informações. E por quê? Porque isso é fundamental para outra prática, né, que é a prática profissional ali. E aí, nas áreas todas possíveis, né, de atuação de um trabalhador do serviço social, e em qualquer uma dessas áreas, né, fatalmente você vai ter uma necessidade uma capacidade de conseguir vincular, né? Compreender a especificidade daquele espaço ou daquele caso que você está tratando ali e vinculá-lo com as questões mais gerais, né? Então, isso exige uma habilidade, insisto, né, que é teórica e vai exigir depois uma habilidade da prática profissional que vocês terão que desenvolver, né? A definição de cultura só não dá conta disso, evidentemente, né? Mesmo porque cultura não é algo estático, né? Não é hermético, né? Cultura não é um pacote fechado, né? E estático. Ela está em constante transformação. O que nós chamamos de cultura dessa maneira, ela não é também um espaço onde as contradições estejam ausentes,
Inclusive, nós temos, né, determinados traços culturais que são bastante próprios de formações sociais com desigualdades socioeconômicas profundas, né, como a que a gente vive aqui. Nós temos o nosso processo histórico, que traz especificidades, né, para o caso brasileiro, diferente de outros países. Nós temos especificidades regionais, e dentro de uma mesma região, nós temos grupos específicos, né, bastante distintos, e em condições muito distintas, e com necessidades também bastante diferentes. Ah, e junto disso tudo, nós temos uma diversidade, né, cultural importante. Tem o que se chama de subculturas, né, quer dizer, de grupos que vão se organizando, que pertencem a uma cultura mais geral, mas que possuem alguns elementos específicos. Né? Saber identificar, né? E a subcultura não tem nenhum caráter de menosprezo, né, a esses grupos, né? É só um termo que dá para usar para distinguir, né, que esse grupo especificamente possui algumas características que não são generalizadas, né, na cultura do modo geral. Generalizadas, né, na cultura. Eu dei exemplos disso lá na nossa videoaula, falando né, por exemplo, das tribos urbanas, né, dos grupos de jovens que se associam ali por gosto musical, uma dada maneira de se vestir, algumas palavras específicas usadas ali, né, das gírias, enfim, jeito de cortar o cabelo, né, algumas atitudes, né? Que vão dar uma cara específica para esse grupo, né, que o distingue da cultura do modo mais geral, embora ele não deixe de fazer parte disso. Enfim, isso serve para uma série de outros, para todos os outros grupos existentes aí. Grupos enfim, interesses distintos e disposições distintas que podem confluir em determinadas situações, né, para elementos em comum, que podem alcançar consenso, né, no uso do espaço em outras situações e podem entrar em conflito, né, diretamente em algumas outras situações. O, para o trabalhador do serviço social e para qualquer um que tente compreender as relações sociais, saber identificar, né, essas coisas todas e associar isso que essas ferramentas da antropologia, né, com outras ferramentas das ciências sociais e das humanidades é fundamental. Então, claro, né, precisa ser casado com isso um conhecimento, né, assim, que não é o básico, né, mas um conhecimento mais avançado sobre a história geral e a história do Brasil, sobre história regional, né, dependendo de você esteja atuando. É necessário conhecer alguns conceitos fundamentais, né, da ciência política e da sociologia, que são as outras duas áreas de núcleo, né, ao lado da antropologia, do que a gente chama de ciências sociais. Enfim, né, é necessário a gente dar uma expandida nos horizontes e no conhecimento para que a gente não caia em algumas armadilhas, né, que podem ser próprias da profissão. Que armadilhas? Por um exemplo, né, que não é incomum a gente encontrar. Quer dizer assim, né, não é que seja um grande espanto, né? Isso aparece com uma frequência até maior do que a gente desejaria que aparecesse, né? A gente tem contato, né, com profissionais de áreas diversas, também do serviço social, e é bastante comum que a gente veja, eu não estou estabelecendo aqui se é minoria, maioria, o quanto disso está, mas é que é comum, né, acontecer de encontrarmos profissionais dessa área que eles vão confundir
determinados valores, costumes e tradições, né, que são específicas de uma dada subcultura a qual esse profissional pertence, e ele vai confundir isso com a ideia de que essa é a verdade absoluta, né, e de que, portanto, as demais pessoas todas deveriam ter valores, costumes, tradições e crenças do mesmo tipo. Isso dificulta demais, né, o trabalho do serviço social. Dificulta demais, né? Porque, né, no geral, ao construir, né, uma concepção dessas, o que se faz é olhar o outro como um estranho, né, e um estranho que precisa ser modificado, né, para ser aceito, né? Quer dizer, olha, o que está errado é você, né? O que está errado são seus costumes, suas crenças, suas tradições, sua maneira de viver e tal. Às vezes até tá, né? Depende de situações extremas, né? Mas no geral não é esse o problema, evidentemente. Então, o grande risco, claro, né, é uma sobreposição, né, desses valores que são subjetivos e a tentativa de imposição desses valores aos demais, como condição para que as coisas possam transcorrer tranquilamente, né? E perde, inclusive, a dimensão legal mesmo, né? A dimensão que corresponde ao que está previsto na legislação, até, né? Sobre a atuação dos órgãos específicos, né? Da assistência social, do serviço social e os seus profissionais. Então, eu acredito bastante que todo e qualquer profissional, né, precisa disso, e principalmente aqueles que vão lidar com o público mais geral e com realidades distintas, né? Então, isso passa pelo trabalhador do serviço social, passa por quem vai para a área da saúde, né, prioritariamente, que encontra populações nas mais diversas situações, né, mas em condições de vulnerabilidade muito grandes, né, o, os que vão para a docência, né, vão trabalhar com a educação e tal, também vão lidar com um público bastante grande. Esses profissionais eles precisam expandir bastante, né, o conhecimento e expandir também a capacidade de autocrítica constante para que não haja para que não hajam preconceituosamente, né, com as outras pessoas, dificultando assim os resultados do próprio trabalho. Né? Para isso, né, e para emprestar para a gente, né, algumas ferramentas nesse processo, a antropologia é bastante importante. Espero encontrá-los aí nas próximas para que a gente possa trocar ideias sobre essas coisas. Daqui 2 semanas tem outra dessa, depois ainda mais uma. E havendo aí alguma dificuldade, dúvidas, etc., não deixem de escrever a mensagem e a gente conversa também por lá. Tá bem? Meu abraço para vocês e até a próxima.